Olá, pessoal do Facebook, tudo bem? Boa noite a todos, muito obrigado por vocês estarem aqui na nossa live. Hoje a gente tem um assunto super especial, um assunto super importante para a saúde. Eu estou aqui com o dentista integrativo Rodrigo 25, meu amigo Rodrigo 25, dentista integrativo, para a gente falar sobre um verdadeiro perigo que existe na boca da maioria das pessoas, que são aqueles amálgamas de mercúrio. Não sei se você sabe o que são, mas são aquelas restaurações, né? Que os dentistas colocavam antigamente de prata, que na verdade não são de prata, são 50% ou mais de mercúrio, e Deveriam que a chamar de própria mercúrio, né? mercúrio, né? E que a É. própria Organização Mundial de Saúde já afirma que é tóxico e afirma que a gente precisa discutir isso com a sociedade. E o que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo é realmente seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde e levar esse conhecimento ao público de uma maneira mais extensa. Boa noite, doutor Rodrigo 25, tudo bem? Boa noite, doutor Vitor. Muito prazer em estar aqui de novo com você. Sempre uma grande honra para mim. Eu Boa gostaria que noite a todos você também. Muito obrigado. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho e sobre esse assunto, né, que a gente vai discutir aqui nessa entrevista, sobre os Certo. amálgamas dentais, Lógico, né? com muito prazer. Bom, então, eu sou filho de pai e mãe dentista, sobrinho de tia dentista, minha prima é dentista também, minha bisavó foi prática, minhas duas irmãs são dentistas, então eu praticamente cresci no consultório e desde muito cedo tive acompanhando toda a parte odontológica e o carinho e o amor que os meus pais tinham pela profissão e fui me aprofundando cada vez mais na odontologia, né? É, falando em mercúrio, né? Antigamente a gente realmente não sabia o quão mal fazia e hoje a gente tem uma outra visão completamente diferente. Mas daí me formei em odontologia, fiz algumas especializações, trabalho em algumas especialidades, mas fui realmente me encontrar nessa parte mais integrativa, né? Então fiz odontologia sistêmica, estudei um pouquinho de neurociência, fiz um curso de cinesiologia aplicada, daí nasceu meu filho com uma alergia e isso me levou a querer alguma coisa a mais do que a medicina tradicional poderia prometer, como uma bombinha para asmático. E isso eu realmente me incentivou a procurar novas fontes, a estudar e conheci Não só remediar, né, Rodrigo? não só remediar, mas trabalhar de uma Com as forma mais causas, né? saudável, Sim. exatamente. E aí me fui buscar a parte da biorressonância com o professor Cunio Namoto, gostei tanto que já fiz a pós da Quantum Bio, e depois fui apresentado para a International Academy of Oral Medicine and Toxicology, que também acabei me apaixonando, fiz a acreditação internacional da remoção segura do SMART, né, do Safe Mercury Amalgam Removal Da Technique. remoção segura dos amálgamas, né? Que E, isso é uma coisa muito importante. Tem muita gente, Rodrigo, aqui que vai ver só um pedacinho, o começo do vídeo. Então, eu gostaria de fazer um alerta aqui. A gente está falando nesse vídeo que os amálgamas de mercúrio, que são aquelas obturações de prata, que eu sempre examino nos meus pacientes, os meus pacientes que estão assistindo aqui o vídeo, eles sabem que eu sempre examino e comento com ele essa problemática com eles. Isso é uma parte do problema, né? Mas a segunda parte é que você não pode remover de qualquer maneira esses amálgamas, porque na hora da remoção você pode se contaminar ainda mais, né? Então você tem que remover ele de uma maneira segura, seguindo os protocolos internacionais. Se você for remover de qualquer jeito, eu recomendo, inclusive, nem remover, né? Porque exatamente. você tem que tomar cuidado. Essa é a segunda parte do problema. Esse problema ele tem várias partes, a primeira, a segunda e a terceira que eu vou comentar no final do vídeo. Mas o senhor pode explicar um pouquinho, Rodrigo, o que são os amálgamas? O amálgama dental é uma mistura de mercúrio com limalha de prata, dependendo da liga, né, com cobre e zinco, e ele é
misturado num amalgamador e forma uma liga. E essa liga é colocada no dente e realmente do ponto de vista odontológico, doutor Vitor, é muito fácil, muito rápido, e muito duradoura, né, a restauração de amálgama. Tanto que a grande parte dos dentistas, inclusive quando eu estava fazendo a minha monografia e começando a ver esse assunto, a gente chegou a discutir, não, mas o amálgama é bom, o amálgama é bom. Eu falei, olha, espera aí que eu estou estudando, estou fazendo minha monografia a respeito disso e tenho encontrado uma literatura imensa, tanto que a própria a International Academy of Oral Medicine Toxicology, eles têm mais de um manifesto contra o amálgama dental de mais de 904 artigos, sendo que 50 falam que não tem risco e todos os outros apresentando risco para a nossa saúde. Eu li o position statement deles. E o que você achou, doutor? Eu achei fantástico, super bem explicado, assim, não tem como você não chegar à conclusão de que os amálgamas são tóxicos realmente, né? Porque os amálgamas contêm mercúrio. O mercúrio é uma das 3 substâncias mais tóxicas para a fisiologia dos seres vivos em geral, né? O mercúrio é uma dessas 3 substâncias. O mercúrio, na verdade, ele é uma neurotoxina, ele é uma nefrotoxina, ele é uma gastrotoxina, ou seja, ele pode causar problemas renais, ele pode causar problemas intestinais, digestivos. Ele causa principalmente o começo dos sintomas da doença do mercúrio, da intoxicação por mercúrio, são os problemas neurológicos e até problemas psicológicos. Na verdade, começa com sintomas psicológicos, depois podem aparecer problemas neurológicos, problemas renais, problemas gastrointestinais, porque o mercúrio, na verdade, ele uma parte dele que a gente que entra no nosso corpo, principalmente pelos amálgamas, uma parte dele é excretada, mas a maior parte ela acaba se depositando nos tecidos do corpo e vai ficando lá acumulando, né? Isso eles explicam bastante lá no Position Statement da Academia Internacional de Toxicologia. E só para comentar um pouquinho, o vapor do mercúrio, diferentemente do que a gente aprendeu na faculdade, que formava uma liga estável, ele continua evaporando. E realmente existem vários trabalhos mostrando isso, inclusive tem um vídeo da própria da International Academy, que você, se procurar Smoke Teeth, vai ver que ele continua evaporando a vida inteira, liberando mercúrio. O vídeo, ele se chama Smoking Teeth, que em inglês se chama dente fumante, né? Isso. E eu vou colocar aqui embaixo desse vídeo um link para esse vídeo. E pode colocar também, doutor Vitor, se quiser colocar também o videozinho que eu fiz, que eu acabei pegando o vídeo da International Academy, desse trabalho, acabei dando uma resumida e acabei também pegando um outro trabalho de Calgary University, mostrando como esse mercúrio ele acaba se ligando a aminoácidos importantes, impedindo as novas conexões cerebrais, ou mesmo as antigas conexões cerebrais serem feitas. Então, produz uma série de doenças. Só para complementar aquilo que o senhor havia comentado, o mercúrio ele tem uma afinidade muito grande por o grupo de enxofre das enzimas e dos aminoácidos. Então, ele chega, ele gruda, ele forma uma ligação repartindo o elétron, né, uma ligação covalente, e não quer mais sair de lá. E aí ele para todo o processo de reação de formação de energia. E ele é tão safado, o mercúrio, que ele chega e ele, quando entra dentro da célula, ele inibe a enzima que faz a limpeza da célula. Então ele fica por lá de 15 a 30 anos, parando a reação, impactando numa série de sinais, doenças e sintomas. Né? As doenças que a gente não nasceu com elas, Rodrigo, a grande maioria delas, elas são causadas por esse processo que você descreveu, né? A gente vai intoxicando o corpo devagarinho com várias coisas que são separadas do que a natureza programou para o nosso corpo, e tem um momento que lá na frente se manifesta como sinal e sintoma que a gente chama de doença. É basicamente esse o processo. Então, o processo também de você tratar, de você conseguir combater eficazmente a doença, tem que passar também
pela remoção desse tipo de intoxicação, ou pela mitigação, pela redução desse tipo de Sim, intoxicação. Isso é super importante. com E os certeza. amálgamas de mercúrio são uma das fontes de intoxicação, porque esses amálgamas, o próprio vídeo Smoking Teeth mostra, esses amálgamas eles vão liberando o mercúrio todo dia na boca das pessoas. É uma coisa incrível, eles vão liberando vapor de mercúrio. Quando a gente come, né? Quando a gente mastiga, né? Quando a gente escova dente, quando a gente toma coisa quente, né? Um Coloca coisa cafezinho, quente. um chá, É, verdade. exatamente. Né? E é uma quantidade de mercúrio que fatalmente vai atrapalhar o bom funcionamento do corpo, seja agora ou seja no futuro, porque o mercúrio não foi programado pela natureza para entrar no nosso corpo. Então, isso é tão relevante, é um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde já diz isso. E eu achei, Rodrigo, não sei se você conhece, eu achei até texto na própria Associação Brasileira de Odontologia, eu achei textos falando sobre os possíveis danos, os potenciais danos que os amálgamas podem causar. Olha só que interessante. E o mais interessante é que o dentista é a maior vítima disso, né? E normalmente ele tem a visão a visão mais odontológica, que o amálgama realmente, eu já vi amálgama de 40, 50 anos, e que Sim, é um material durável e que não desgasta fácil, que faz um ponto de contato fácil, porém, ele não sabe o quão mal ele está fazendo para ele, para a equipe, e para o meio ambiente e para o paciente também. Então, sempre quando a gente falar da remoção segura, é importante a gente ter em mente, doutor Vitor, né? Remoção segura para o paciente, para a equipe e para o meio ambiente. E aí para o depois. paciente, para a equipe e para o meio ambiente. Ótimo. Isso. É. E Por quê? Porque depois. o dentista e também os auxiliares, né, estão sujeitos a essa intoxicação, Exatamente. principalmente na hora de colocar o amálgama e na hora de Exatamente. remover, né? Na hora de remover. Com certeza. E em relação ao meio ambiente, porque quando se retira o amálgama de uma maneira pouco segura, de uma maneira insegura, muitas vezes eles são jogados no próprio esgoto, né? E depois vai contaminar todo o meio ambiente com mercúrio. Aí vão lá os peixes depois e se contaminam também. Aí vira um círculo vicioso de contaminação de toda a população que come esses peixes ou que consome essa água ou até de plantas que são regadas com essa água, agricultura, tudo isso. Exatamente. Então, isso é super importante. E existe, inclusive, uma regulamentação internacional, né, Rodrigo? Existem tratados sobre isso, tratados que o Brasil Minamata, né? ratificou, o Tratado de Minamata, a Convenção de Minamata. Minamata, o que que foi? O que que é? É uma cidade do Japão onde uma indústria inadvertidamente acabou poluindo toda, toda, toda a água lá da região e os peixes ficaram contaminados e até animais como gatos, cachorros se contaminaram com mercúrio. Cerca de 20 mil pessoas começaram a desenvolver problemas de saúde derivados dessa contaminação. Por isso que essa convenção se chama Convenção de Minamata, que é uma convenção que visa a reduzir, a eliminar o uso de mercúrio em todos os produtos no mundo. E isso foi ratificado pelo Brasil, né? Foi assinado pelo Brasil e o Congresso, ano passado, ratificou esse tratado. Então, a gente vai caminhar pela eliminação do mercúrio. Uhum. A situação parece muito, Rodrigo, a do cigarro, né? A do cigarro que antigamente Os a médicos gente. eram os maiores Exatamente, tinha médico que fazia propaganda do propaganda. cigarro, né? Dizendo que ajudava a relaxar, né? E será que a gente precisa esperar que isso seja que haja um super enorme consenso sobre isso para a gente começar a se precaver, ou a gente tem que usar o princípio da precaução em relação a isso? Não, com certeza. Prevenir é sempre o melhor caminho, né? E eu acho que, no meu caso, eu realmente sempre fui muito a favor das restaurações de amálgama. E depois de muito estudar, inclusive tem um caso interessante que o meu tio tinha, acho que já comentei esse caso com o senhor, mas antes, o meu tio tinha sido indicado a remoção dos amálgamas há muitos anos atrás, e a família toda ficou arrepiada, falou, não, a amálgama dura, o amálgama é estável, o amálgama não faz mal, porque
a gente aprendeu assim, e aí eu fui realmente procurar, né, nos maiores centros de informação da odontologia em São Paulo, e cheguei lá e realmente não encontrei nada. E quando eu fiz a certificação para emoção segura, e agora estou tirando a acreditação de Biological Dentist, eu fui ver que realmente não, tem uma biblioteca com milhares de artigos colocando que o amálgama realmente é muito ruim. A única coisa é que a informação não me chegava. Assim como também, infelizmente, quando eu fui procurar, eu não soube onde procurar, porque essa faculdade ainda também continua ensinando a colocação de amálgama e As também faculdades ainda continuam, né, ensinando. algumas Sim. faculdades. Só que ninguém fala da remoção segura. A remoção segura é um momento onde, quando a gente toca com a broca, a gente acaba aquecendo e acaba causando uma evaporação muito grande desse mercúrio, né? Assim como aquelas raspas feitas estilhaços de amálgama podem acabar sendo engolidos e podem ir para o intestino, e no intestino encontram as bactérias metilam aquele mercúrio e pode acabar causando danos seríssimos. Só para complementar uma coisa que o senhor falou, a gente tem um momento de avaliação para saber se o paciente pode fazer ou não agora e quantas restaurações pode ser feitas. Se ele estiver bem de saúde, ele pode fazer uma boa quantidade. Não tem Sim, isso é problema. importante. Isso na minha visão, tá? Sim, tá. Agora, se ele não estar bem de saúde, é como se fosse um equilíbrio das neves. Imagina só o pico lá nos Andes, cheio de neve. Qualquer tipo de desequilíbrio pode gerar uma avalanche. Então, precisa saber o momento, precisa saber como remover para não causar esse tipo de Sim, avalanche, sim. uma O contaminação paciente maior. que está com uma saúde instável, que está vivendo um problema mais sério, mais grave de saúde, em geral, eu não recomendo a remoção, porque realmente tem risco de, durante a remoção, mesmo que feita de maneira segura, essa contaminação mínima, se feita de maneira segura, ou enorme, se não feita de maneira segura, pode agravar ainda mais a situação de saúde dele, né? Um dos órgãos que são mais afetados pela contaminação por mercúrio são os rins, né? Mas a gente se contamina na remoção, as pessoas se contaminam na remoção pelo vapor de mercúrio que é exalado ali na hora de remoção. Elas aspiram, esse mercúrio ele vai para o pulmão, e do pulmão ele se distribui para os outros órgãos do corpo, e principalmente para o sistema nervoso, para o cérebro. Por quê? Porque o mercúrio é uma substância lipossolúvel, que significa que ela se dilui em gordura e não em água. Existem substâncias que são lipossolúveis e substâncias que são hidrossolúveis. O mercúrio é lipossolúvel e ele tem essa afinidade por gordura. E a parte dos nossos órgãos que tem mais gordura, uma das maiores partes, é o sistema nervoso. Então, o mercúrio vai lá para o Né? cérebro, e por isso que começam alguns sinais e sintomas graves. Eu estava vendo hoje, Rodrigo, um vídeo sobre uma pesquisadora que teve uma contaminação no laboratório com 2 gotinhas de mercúrio sobre a luva. Sobre a luva. Ela veio a falecer com sintomas neurológicos graves depois disso. Né? Ficou Nossa. internado um bom tempo em UTI, tentaram fazer quelação, tudo isso, mas mesmo assim, como o mercúrio se distribui pelos órgãos do corpo, ele não fica só no sangue, ele se distribui, ele fica estocado lá. Acabou falecendo dessa maneira. Então é um assunto sério, pessoal, Isso. É um assunto de saúde pública, na verdade, né? Com certeza. E só para complementar, não são todos os campos, quando a gente faz a remoção segura, não são todos os campos que podem ser utilizados. A gente deve evitar os que têm látex, exatamente por causa disso. Se a luva Ah, dela tá. fosse nitrílica, né, não permite que passa. Assim como também ela devia estar respirando esse mercúrio, né, doutor Sim, Vitor? Provavelmente deve sim, ter ocasionado. Mas sim. a gente deve evitar o látex porque ele consegue absorver e realmente contamina a gente. Só falando sobre esse assunto, tem pessoas que acabam se contaminando, tem pessoas que não se contaminam, porque tem uma variante genética. Já foi identificado o APOE3, o APOE4 e o CEPOX 4, que eles são variantes genéticas que acabam dificultando a limpeza do mercúrio da célula.
E aí, se ele não tem essa facilidade de limpar, ele se contamina e chega Sim, uma hora, sim. a célula para de gerar energia, o tecido para de gerar energia, o órgão para de gerar a função dele. Tá. Então, uma tireoide ou qualquer outro órgão, né, Sim. na formação. Sim, porque em tese existem pessoas que podem ter os amálgamas na boca durante a vida inteira e viver 90, 100 anos, mas existe essa variação genética que pode estar influenciado quem é mais suscetível a desenvolver sintomas de intoxicação Sim, por mercúrio e quem é menos, porque o corpo excreta isso de uma maneira diferente, né? As duas principais maneiras de excreção do mercúrio são a renal, né? E a principal delas é pelo fígado, né? Pela bile. Ele lança o mercúrio lá no intestino para ser perfeito. excretado pelas fezes. Por isso também que o intestino é tão afetado, porque às vezes o mercúrio é reabsorvido lá no intestino. O fígado tenta excretar pela bile, mas a bile cai no intestino e o mercúrio acaba sendo reabsorvido. Então vira mesmo um círculo vicioso, volta para o sangue, se distribui para outros lugares do corpo. E é, ele não causa uma doença específica, não existe uma doença específica que o mercúrio causa, porque a doença é a intoxicação por mercúrio, é uma intoxicação crônica que a pessoa tem e ela se manifesta com sintomas, até sintomas misteriosos ou sintomas neurológicos, sintomas gastrointestinais, sintomas psiquiátricos. Eu estava Isso. vendo uma pesquisa que mostra que os dentistas, Rodrigo, os dentistas têm um índice 2 vezes maior de problemas psiquiátricos do que a média da população, por exemplo. E as dentistas têm também 2 vezes mais índice de problemas ginecológicos e de fertilidade, Uhum, as dentistas. Não sei se perfeito. você já tinha Não, ouvido já. falar Sim, isso. sim. Na verdade, a É, literatura relata 250 sinais, sintomas e doenças relacionados ao problema de mercúrio. Um deles, o Alzheimer, Parkinson, o próprio autismo, é, pensamentos suicidas, depressão, insônia, dor de cabeça, zumbido no ouvido, e aí vai, problemas nos rins, problemas endócrinos. Então, são vários problemas de saúde que estão relacionados, porém, difícil diagnóstico. No caso de alguns, às vezes, terapeutas, psiquiatras, estão tratando e não consegue, porque precisa ser feito uma desintoxicação desse mercúrio e desses às vezes metais tóxicos, né? psiquiatras estão tratando e não conseguem, gastroenterologistas estão tratando, nefrologistas estão tratando o problema renal, né? Exatamente. Vários especialistas estão tentando tratar as doenças, como até doenças autoimunes, doenças como fibromialgia, como artrite, tudo isso podem estar relacionadas, os sintomas que são parecidos podem Uhum. estar relacionados com a intoxicação do mercúrio que vem lá pelos amálgamas. Olha Esclerose só, múltipla. né, É isso esclerose mesmo. múltipla, né? Lá no site do CDC americano, eu vou colocar um link aqui para essa página também. Lá no site do CDC tem um caso típico que é legal a gente ouvir para entender, né? Um caso de uma família que morava numa casa e um dos irmãos lá ele começou ele quis derreter os amálgamas para supostamente tirar a prata que nem praticamente tem prata nos amálgamas, né? E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu em 1989, mas está lá no site do CDC americano, que é o Center for Disease Control, do governo americano, está relatando esse caso lá. O que aconteceu? Ele tentou derreter esse mercúrio e o vapor do mercúrio, ele subiu pela tubulação da casa. Ele subiu pela tubulação da casa. Em alguns dias, todas as pessoas, 4 pessoas que moravam na casa, inclusive ele, foram internadas. Passaram com problemas respiratórios, problemas neurológicos, problemas cardiovasculares. Depois disso, eles ficaram na UTI, tentaram de várias maneiras, até com que elas são salvar eles, mas não conseguiram. Os 4 faleceram. E foram medir a quantidade de mercúrio que tinha na casa vários dias depois, várias semanas depois, e essa quantidade ela não machava no ar. Eles tiveram que demolir a casa. Está descrito lá, eles tiveram que demolir a casa por causa dessa intoxicação. Olha só se esse não é um problema, se o problema ambiental geral do mercúrio não é um problema
super sério, né? E o mercúrio existe também em outros produtos, né, de uso comum, né, Rodrigo, como mercúrio, os esfigmomanômetros, aqueles aparelhos de medir pressão antigo, eles tinham também mercúrio. Sim, Tudo com isso pela certeza. Convenção de Minamata está sendo banido, né? Não pode mais ter. Os países signatários não vão ter a partir de 2020, se não me engano. Né? É, Eles não podem mais ter produtos com mercúrio. E o Brasil ainda, em relação ao mercúrio dos amálgamas, o Brasil ainda não se definiu se vai banir até 2020 ou não, até por uma questão política, né? A questão política. Explica para a gente por que que a gente não vê os dentistas falarem tanto nisso ou mesmo aceitarem essa questão, Rodrigo. eu acho que vem muito de formação, né? A gente aprendeu na faculdade que o amálgama ele era estável e nós acreditamos nisso e a grande parte dos dentistas tem essa visão que o amálgama ele é excelente e que não faz mal. Então, eu acho que vem daí, da nossa formação. O que precisa é realmente a gente começar a conscientizar a classe odontológica e estimulando a expansão, né, do conhecimento e procurar, de repente, na própria International Academy of Oral Medicine and Toxicology, porque tudo isso que a gente está falando, né, doutor Vitor, não é que nós estamos inventando, não é que estamos querendo que as pessoas corram e troquem, não, de forma nenhuma. De Nós forma estamos nenhuma. fazendo Pelo aqui contrário, né? Não pode um trocar de serviço, qualquer maneira. nós estamos fazendo um serviço de conscientização para o paciente e para os dentistas, para que eles possam, de repente, que interessante, a única coisa que eu espero é que tenha a cabeça aberta e vão pesquisar. Se fosse Pesquisar, né? possível, Pesquisar é o fundamental, né? Ter uma abertura para pesquisar. Ouça os dois lados, né? Não só ouça, mas pesquise, leia os dois lados da questão, para não ficar apenas repetindo uma coisa que no passado, quando a gente não tinha esse mundo todo de informação disponível ao toque de um botão que hoje a gente tem, chamado internet, né? No passado, a gente podia só repetir o que os professores falavam, o que as autoridades falavam, mas hoje a gente tem a capacidade de exercer a nossa visão crítica, né, Rodrigo? a capacidade, eu acho que até a obrigação. Vamos pesquisar, procura lá, tem um manifesto já em português da International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Seria até interessante depois colocar aqui no vídeo, Eu vou onde colocar. encontrar, tanto em português como em inglês. O Eu vou inglês colocar. são 904 artigos, e é impressionante, porque ele vai falando uma frase e vai colocando em todos os artigos que ele encontrou. E assim também tem em português, só que é um pouco mais resumido, né? Tá. Mas precisa realmente, eu acho que conhecer um pouco mais É. e saber também dos riscos. Às vezes a gente recebe uma série de pacientes do Brasil inteiro, doutor Vitor, e o pessoal, puxa, já fui não sei em quantos médicos, não consegui, não sei o que está acontecendo, fui pesquisar, e gostaria de saber a sua opinião, gostaria. Então, olha, eu vejo assim, eu procuro mostrar, né, todo o caminho até chegar à minha conclusão. E se Deus quiser, Mostrar todos os vamos lados, mostrando os né? lados Mostrar e que obter tem o pessoas que não resultado. admitem que isso é um problema realmente, né? Uhum. Apesar da própria Organização Mundial de Saúde já admitir, a própria Convenção de Minamata fala dos amálgamas, né? Que realmente a gente tem que exercer o nosso poder de escolha e procurar não usar. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: a gente pode resumir essa questão toda. Se você precisa fazer uma restauração, uma obturação, não use mais amálgama, não coloque, exerça o seu direito de dizer não, né? Ou exerça o seu direito de dialogar com o seu dentista sobre isso, porque esse é um direito seu, então não coloque mais. E eu vejo no meu consultório, até hoje ainda, adolescentes que não deveria mais ver, né, Rodrigo? Adolescentes com amálgama que não deveria mais ver. Por quê? Porque no serviço público ainda se põe, em alguns consultórios, mesmo particulares, ainda se põe, né? Pois é, infelizmente ainda assim, alguns países como Japão, ou a própria, toda a parte da Escandinávia ali já não utilizam mais, né? Mas ainda aqui a gente coloca porque é um produto barato,
fácil de ser colocado, rápido, fácil de ajustar e que dura. Então, na saúde pública ainda é muito utilizado, né? Esse aí é a Denise Maldonado, ela está mandando o link da IAOMAT, né? International Academy of Oral Medicine Toxicology, Exatamente. É, remoção segura, amálgama.com.br, né? Você vai encontrar lá nesse site, remoçãoseguraamálgama.com.br, a declaração do posicionamento contra o uso de restaurações de amálgama, né? E você também vai ver outros vários vídeos referentes a tanto a remoção segura, como também os nesse problemas que site, podem né? ser ocasionados. Obrigado, Denise. Legal. Então, um dos problemas é não colocar. O outro problema é que quem já tem que ter consciência de que esses amálgamos, eles estão soltando mercúrio no corpo continuamente da pessoa e já soltaram por um grande período da vida deles, né? E isso não é uma coisa exatamente sem consequência para todas as pessoas. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Pessoas que têm até menos contato com outras fontes de mercúrio, que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, quais são outras fontes que a gente que são importantes para a gente, mas a principal delas, disparado, são os amálgamas, né? Então, e quem tem uma boa saúde, quem pode retirar os amálgamas, tem que pensar, tem que considerar em retirar, mas sempre de uma maneira segura, para não se expor ainda mais a uma intoxicação ainda maior, não se expor a aumentar os seus níveis de mercúrio na hora de remover. E essa maneira segura, qual que é, doutor Rodrigo? Qual que é essa maneira segura de tirar os amálgamas? Eu diria nem às vezes o paciente ele está fazendo um tratamento com um médico, com ortomolecular, com homeopata, às vezes com psicólogo, psiquiatra, e ele divertidamente vai, remove a restauração e volta de repente no ponto zero, né? Então é super importante. A remoção segura, ela deve ser feita protegendo o paciente com uma máscara de oxigênio para evitar que ele respire o vapor. Tem que ter um exaustor, isso é super importante para jogar os vapores para fora do ambiente, né, onde você está, porque se depois você tira a máscara, o vapor está ali ainda, isso é muito ruim. Tem que ter um campo não sem látex, para que o paciente não inale, não passe por esse campo. A gente isola muito bem com um top-down ao redor do dente, com grampo, cobre o paciente com uma série de campos. Eu ainda gosto ainda de proteger mais ainda o paciente, colocando campos impermeáveis para evitar que ele respire fora do oxigênio. E em cima também eu gosto de trabalhar. Naquele site Remoção Segura de Amálgama também tem alguns vídeos de remoção segura da forma que a gente tem trabalhado hoje, né? Assim como aquele vídeo que eu comentei, que eu fiz, né, que eu dei uma resumida nos trabalhos, também mostra um pouquinho na primeira técnica. Agora a gente já aprimorou bastante. O meio ambiente, a gente tem que ter um separador de amálgama para separar o amálgama, já neutralizando ele com carvão ativado, né? E ele tem uma forte afinidade também da corela, então eu coloco nesse ambiente e conforme vai sugando, ele já vai neutralizando, depois eu jogo fora o excesso e o que sobra, daí eu mando para a vigilância sanitária, como eles recomendam a gente A recolher as recomendação é amostras, mandar né? para a vigilância sanitária. Então eu também Entendi. Mas não é todo mundo uso que uma... faz isso, né? Não, infelizmente não. Usamos também campos sobre os nossos aventais e máscaras especiais para evitar que esse mercúrio possa estar nos contaminando. Entendi. Então, isso é fundamental, pessoal. Não adianta sair por aí achando que você pode tirar de qualquer maneira os amálgamas, porque se não for com toda essa proteção, eu nem recomendo tirar.
porque essa proteção é fundamental para não aumentar ainda mais o risco de ter problema de saúde associado ao mercúrio, né? Então você tem que conversar com o seu dentista sobre essa proteção, sobre essa proteção, e você tem a opção, você nesse diálogo, de exercer o seu direito de dizer não também, né? Nessa situação. E a terceira etapa que a primeira etapa é você entender que os amálgamas eles são um problema. A segunda etapa é entender que a remoção segura é fundamental. Não dá para fazer a remoção se não for segura. E a terceira etapa é você entender que depois que você tirar, você precisa tirar o mercúrio que está estocado no seu corpo, né? Porque seu Exatamente. corpo ele vai tirando devagarinho, mas se você não ajudar também, você não vai conseguir o resultado de saúde que você poderia obter, ou vai continuar tendo os mesmos problemas, os mesmos sintomas que o mercúrio causa. Né? Isso aí, existe uma grande controvérsia, existem muitas maneiras diferentes sobre como fazer esse tipo de tratamento, Detox. vamos assim dizer, né? É. Uhum. E, então, eu recomendo que você procure um profissional de saúde que tenha conhecimento do assunto e que tenha experiência, que tenha trabalhado com isso já, né? Para você fazer isso, porque existem várias maneiras diferentes e existem várias maneiras até contraditórias. Tem gente que acha que tem que usar certo produto, tem gente que acha que nunca tem que usar certo produto, certo suplemento. Então, assim, você tem que trabalhar com um profissional que tenha estudado um pouquinho isso. E nisso o senhor tem uma experiência vasta mesmo, porque teve uma experiência nesse campo também, né? Sim, E eu acho tive até uma que experiência pessoal nesse campo também, porque eu também, como todo mundo acima dos 30, né? Acima dos 30, hein, gente? Será que eu estou acima dos 30? Não, eu estou acima dos 40 também. Acima dos 40, todo mundo acima dos 30 e 40 que eu examino, praticamente todo mundo tem amálgama. É raro quem não tem, a não ser aquelas pessoas que estão usando já prótese 100%, né? Até eu tenho curiosidade de saber se existe alguma pesquisa no sentido de mostrar que as pessoas que não têm mais os dentes, por exemplo, que tiraram todos os amálgamas, têm menos certos problemas de saúde do que outras pessoas que vão até mais tarde com com os certeza, amálgamas. Não seria interessante uma pesquisa assim, a gente com tentar certeza. levantar esse É, tipo de... aí de repente a gente pode até conversar um outro dia sobre isso, né? Porque tem uma série de problemas periodontais, problemas de tratamentos de canais, é, alguns materiais tóxicos, né? Que Sim. ficam liberando flúor, por exemplo, o tempo todo. Então, seria motivo para um outro bate-papo, Sim. provavelmente. E aí a gente pega um gancho para falar o que é odontologia biológica, que você falou que está se certificando agora, né? Odontologia biológica, a gente pode dizer que é uma odontologia que seja compatível com a nossa biologia, é isso? Que usa produtos compatíveis com a nossa biologia? Isso, é uma filosofia, né? Não é uma especialização, mas é uma filosofia que você acaba utilizando materiais que realmente sejam mais compatíveis com você e menos tóxicos, tanto para você como para o meio ambiente. Sim, isso que é odontologia biológica, né? E o que se recomenda, por exemplo, nos Estados Unidos é que você sempre faça a remoção do amálgama com um dentista que tenha essa visão da odontologia biológica e sempre se certificando que ele vai usar esse protocolo internacional de remoção segura. Eu acho isso super importante, porque para o médico, né, ele não, a última coisa que ele quer é expor o paciente dele a um problema de saúde ainda maior do que aquele que ele está tentando resolver, né? Então, assim, fazer a Exatamente. remoção segura, para mim, para os meus pacientes, eu acho algo fundamental. Por isso, eu não indico de maneira nenhuma que faça de qualquer maneira. Mas Uhum. fazer a remoção também é importante, em alguns casos também pode ser fundamental, não só para manter a saúde, mas às vezes para recuperar a saúde de certas situações que estão sendo ali agravadas
pelo problema do mercúrio, que pode estar agravando uma série de doenças, gente, doenças autoimunes, doenças do sistema nervoso. Estava vendo uma pesquisa também, doutor Rodrigo, que em pacientes com Alzheimer, por exemplo, foram detectadas níveis de mercúrio em relação a outros pacientes 2 a 3 vezes maior. Olha só, no Alzheimer, 2 a 3 vezes maior. Será que tem uma relação causal ou é só uma correlação inexpressiva? Não, Né? tem vários trabalhos mostrando isso, e quando a gente vê a quantidade de mercúrio que é liberado e o que ele faz com aquela capinha que cobre a neurofibrila, né? Então ele completamente desliga. Assim que ver o trabalho de Calgary University, fica muito fácil de entender isso. Legal. Parkinson, algumas doenças neurológicas, né? Como elas acontecem. Vamos colocar nos links depois esses Ótimo. trabalhos, né? Olha só, o mercúrio é uma coisa tão tóxica, pessoal, que nos crematórios no mundo todo, existe já legislação, por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra, de que os crematórios precisam ter filtro de selênio para reter o mercúrio na hora de cremar o corpo. Porque as pessoas têm por causa dos amálgamas que as pessoas têm. Né? Esse mercúrio é tão tóxico para o meio ambiente e para as pessoas que as pessoas precisam se proteger no crematório na hora de cremar o corpo. Né? Como que isso pode ser Exatamente. seguro na boca da pessoa durante toda a vida? Né? Pois Olha é. só. E só para, acho que ficou faltando a gente comentar as formas que a gente acaba se contaminando com mercúrio. Então, a contaminação pela restauração de amálgama é uma delas, né? Agora, conforme existe essa cremação, existe erupções vulcânicas que lançam milhares de toneladas de mercúrio na atmosfera, a própria indústria, quando a gente queima carvão, o carvão mineral para produzir energia, a gente também acaba lançando uma quantidade enorme de mercúrio na atmosfera. E tudo isso acaba caindo e acaba contaminando os rios, os mares, os lagos. Daí as bactérias transformam aquele mercúrio elementar no mercúrio mais ruim para a nossa saúde, né, que é o metilmercúrio. Daí o peixinho vai e come, um peixinho maior vem e come. E quando chega no peixe grande, que se alimenta desses peixes também, ele está extremamente concentrado. Então, saber de onde vem o peixe, se não está próximo a uma área de garimpo, é super importante, né? Tem outras formas também, como o etilmercúrio, que são conservantes, como o timerosol. Então, tem uma gama que utiliza esse timerosol, que também deveria ser muito bem observado antes da sua utilização, da sua necessidade. Né? Então, a gente pode estar sendo contaminado de várias formas diferentes. A questão dos peixes é interessante, né? Porque a gente mesmo contamina as águas e depois essa contaminação volta para a gente por meio dos peixes, né? Eu, antes de ter um problema grave de saúde, eu era peixetariano. Eu comia muito peixe, eu comia peixe quase todos os dias. Hoje eu não como mais peixe por causa do mercúrio, porque eu sei que eu tinha os amálgamas, mais a intoxicação pelo peixe que eu fiz, eu sei que isso deu um aporte de mercúrio para o meu corpo, uma quantidade que teve um momento que ele não conseguiu mais lidar com ela, e começaram a aparecer sintomas de doenças sérias. Né? Hoje, por exemplo, eu não como peixe, se eu comer, eu como muito raramente, uma vez a cada 2 anos, acho que tem sido a minha média. Mas eu não como mais por causa disso. Menores, né, doutor Vitor? Os peixes grandes, eles têm o potencial de ter acumulado mais mercúrio durante toda a vida. E os peixes pequenos, como eles têm uma vida menor e eles não se alimentam de uma quantidade muito grande em termos de peso de outros peixes, eles acumulam menos mercúrio. Mas o mesmo modo como os peixes acumulam mercúrio é o modo como o corpo humano também acumula quando em contato. Então, se os peixes acumulam, o corpo também acumula. E essa questão dos peixes é tão séria, pessoal, que, por exemplo, existem regras nos Estados Unidos, em alguns estados, que precisa ter rótulo no peixe dizendo para a grávida não comer.
Quem está com gestação não consumir peixe. Por quê? Por causa do mercúrio, né? O mercúrio Exatamente. ele é altamente tóxico para a saúde. E outra coisa, outro dado interessante que para pesquisar para essa entrevista eu descobri, os próprios fabricantes das substâncias que compõem os amálgamas, esses fabricantes, eles colocam no rótulo disclaimers, né, dizendo para quem tem problema renal não usar, gestantes não usar, crianças com menos de 6 anos, nunca colocar em crianças com menos de 6 anos, né? Existe alguma razão para isso, né? Se eles mesmos, os fabricantes de amálgamas, colocam isso no produto, existe alguma razão, né, gente? Provavelmente porque o produto é tóxico para os rins, né? É tóxico para o sistema nervoso, é tóxico para o desenvolvimento embrionário, né? É Falou muito tóxico para o desenvolvimento embrionário. Então tá lá na caixinha, eu não sei se é caixinha ou se não é, mas está lá na bula dos amálgamas falando isso. Então, a conscientização da população, dos profissionais de saúde, dos dentistas e até dos médicos em relação a isso, para estar orientando até os seus pacientes a, primeiro, não colocar. Se você não tem, ou se você já tem, não coloca mais. Não coloca mais amálgama, não usa o amálgama. Exerça o seu direito de dizer não. Se você já tem, procura um profissional, médico, dentista, que tenha essa visão da odontologia biológica, que tenha essa visão que a gente tem da medicina funcional, da medicina do estilo de vida, para você entender toda a profundidade desse assunto, você verificar se você pode fazer a remoção segura e como você deve se preparar para ela, porque existe até uma preparação. A gente faz uma preparação com certos suplementos para a pessoa fazer a remoção segura, porque essa preparação também é super importante, ajuda a mitigar os problemas do mercúrio e ajuda a diminuir o risco de, depois da retirada, você ter uma intoxicação maior. E depois que retirar, fazer um processo também de avaliação da sua situação de saúde, se você pode usar também certos suplementos que vão ajudar você a desintoxicar o seu corpo. Um alerta que eu quero colocar aqui, Rodrigo, para as pessoas é o seguinte: existe muita informação na internet sobre isso. Existe muito mais em inglês, mas em português acaba aparecendo. E as informações que tem na internet, elas não são assim tão exatas que você deve sair seguindo. Existe site, existem artigos na internet que falam, usa esse produto, usa aquele outro produto, que vai ser bom. Não faça isso, não use nada. Não use nada para lidar com a questão do mercúrio sem uma orientação médica, sem uma orientação no profissional de saúde. Não faça isso, sem uma orientação de um dentista integrativo, de um dentista biológico que tenha experiência nesse assunto, que tenha estudado esse assunto, que tenha a certificação, por exemplo, que o Dr. Rodrigo 25 e tem. Então, não siga. Cuidado com todos esses artigos na internet que tem sobre isso. Isso aqui ajuda o mercúrio, aquilo ali ajuda a tirar o mercúrio do corpo. Não use, por quê? Quando a gente usa esse tipo de... existem algumas dessas substâncias que suspeita-se que elas podem, em vez de tirar o mercúrio do corpo, elas podem levar ele para outros órgãos. E aí a pessoa fica ainda com a saúde mais debilitada. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso aí. É muito interessante essa questão. E, doutor Rodrigo, como que as pessoas podem conhecer mais esse assunto, podem encontrar fontes seguras de informação, principalmente em português, né? As minhas fontes, elas são quase todas 100% em inglês. Em português são poucas. Tem gente que consegue acessar essa informação em inglês, mas a maioria não consegue, dos brasileiros, né? Então, onde que a gente pode se informar melhor? Nós temos um canal, bom, primeiro que toda a minha formação foi através da minha formação, da minha monografia, né, onde eu pesquisei muitos artigos para poder chegar para terminar a minha especialização, e depois ainda fui fazer todo esse processo da remoção segura do amálgama e do biológico dentist,
que eu pude estar estudando e estar resumindo isso para poder chegar à conclusão das aulas que eu tenho dado, né? Então, no nosso canal do 25.com.br, esse é o nosso site, mas no nosso canal que nós temos no YouTube, tem uma série de aulas que eu tenho dado referente a isso, com trabalhos, com a literatura, tá? Mas se quiser uma coisa mais completa, tem o próprio site da International Academy of Oral Medicine and Toxicology. Tem o próprio site da remoçãosegura.com.br, que tem todos esses vídeos, tem todas essas informações e essas aulas também. Então, fica aí a dica, quem quiser pesquisar em português, se não, pesquise em inglês mesmo, o Google ajuda a traduzir, coloca lá, coloca no Google, dá para ler tranquilamente. O site da IAOMT também é super importante, né? Da Academia Internacional de Toxicologia Oral e Medicina, né? Perfeitamente. É um site super bem feito, com vários vídeos, com Super vários confiável. artigos, com várias referências científicas. Muitas. Né? Um pessoal muito comprometido desde 86 para realmente ter pessoas mais saudáveis, né? Pessoas que passaram por problemas e que realmente têm colaborado e têm feito um excelente trabalho em unir esses artigos, em desenvolver material didático. Então, vale muito a pena verificar. E mesmo aos dentistas, né? Se Deus quiser, ano que vem a gente lança o nosso curso de remoção segura e de biológico dentist, mas mesmo os dentistas que quiserem, fica a dica da EOMAT, eles têm esses cursos lá, só que são todos em inglês, mas vale a pena se cadastrar, se filiar e fazer, né, se aprofundar nesses assuntos. Sim, esse assunto ele é muito importante para os dentistas, para o paciente, né? Eu tenho tantos amigos que são dentistas, mas muitos deles ainda são refratários a essa ideia da toxicidade dos amálgamas, né? Mas assim, eu tenho amigos que são como se fossem meus irmãos, assim, dentistas, mas eles, a última coisa que eu gostaria é que eles tivessem algum agravo de saúde, né, por causa disso. Então, eu gostaria muito que todas as pessoas, todas as pessoas começassem a pesquisar um pouco mais isso e começassem a não ficar apenas na visão recebida lá na formação universitária ou nas fontes oficiais da odontologia, que até estão se abrindo um pouco mais, porque isso é importante, não só para eles, mas para os pacientes, para todas as pessoas. E pode falar, doutor. Não, é super importante. Inclusive, eu gosto sempre de colocar o meu telefone à disposição, porque às vezes fica dúvida, quer tirar dúvida, pode mandar um WhatsApp para mim. Às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu sempre respondo. É 011 98 011 8121 5888. 5888. Tá. 011 98121 5888. Esse é o meu celular, meu WhatsApp. Se quiser tirar alguma dúvida, tenho muito prazer em responder, tá? E o que eu puder estar compartilhando, vai ser um grande prazer. Estou colocando na tela, você só dá uma conferidinha no número, por gentileza. Tá bom. 98121 5888. Excelente. Isso Ótimo. mesmo. Muito bem, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido a importância deste problema. Eu, como médico, eu examino em todos os meus pacientes, porque eu sei que eu examino a boca em busca de amálgama de todos os meus pacientes. O senhor é um médico diferenciado também, né? Mas eu examino realmente, os meus pacientes sabem disso, e porque eu sei que pode estar interferindo nas doenças que eles estão apresentando, nas doenças que eles estão desenvolvendo, isso pode estar interferindo. A verdade é, na medicina funcional, a gente faz uma avaliação de toda exposição tóxica, mas os amálgamas é uma das principais que a gente encontra no Brasil, principalmente pessoas com mais de 30, 40 anos. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Não precisa sair correndo para tirar com o seu dentista, até porque
Até porque isso não é bom. Não é bom. Você tem que saber se o seu dentista usa o protocolo internacional, usa esse protocolo de remoção segura ou não. Se ele não usa, eu não recomendaria tirar, de qualquer maneira. Né? Existem casos na literatura de pessoas que desenvolveram até doenças graves depois da retirada. Então, não faça isso. Esse é um vídeo para você ganhar conhecimento sobre esse assunto, principalmente para você não colocar novos amálgamas e para você procurar se informar com os seus médicos, com os seus dentistas sobre isso. Muitas vezes você vai receber, quando você fala com um profissional sobre isso, você vai se deparar ou com uma negativa dizendo que isso não é problema, né? Que não, isso não é problema. Eu já A tirei grande parte. a grande parte, né? Eu já tirei de tanta gente, ninguém apresentou problema, mas é porque eles não estão com a visão, eles não estão com a visão, Sistêmica. com a visão de tudo que está acontecendo na vida do paciente e o que vai acontecer depois, de saúde. Então, É, isso é muito importante. eu costumo dizer, doutor Vitor, que é como um copo que ele vai enchendo, 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 e conforme ele enche, começa a aparecer sinais, sintomas e doenças, né? Exatamente. E tem um pequeno orifício embaixo, que é, por exemplo, as variantes genéticas, então os hobbies, a alimentação, o sexo, tem uma série de fatores que vão diminuir essas Os intoxicações com riscos. mercúrio, Tá. exatamente, e que vai esvaziando esse copo. Mas quem tem esse orifício muito pequeno precisa tomar muito cuidado, senão pode É. acabar realmente tendo problemas bem Eu sérios. costumo usar a imagem não de copo, mas de balde, né? O balde, quando começa a transbordar, aí começa a aparecer os sinais e sintomas. Isso para qualquer tipo de intoxicação. Sem É, dúvida. intoxicação crônica, né? A gente não está falando de intoxicação aguda, mas de intoxicação crônica, intoxicação lenta e gradual. É isso que o mercúrio faz. Doutor Rodrigo, eu gostaria de agradecer muito a sua entrevista. Foi fantástico falar com Muito você. Esse é um obrigado. assunto de utilidade pública. A gente, com esse vídeo, a gente está, na verdade, implementando e seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Convenção de Minamata, do qual o Brasil é signatário. Né? A gente Com está fazendo certeza. isso com esse vídeo, levando para a população, para os dentistas, para todo mundo, essa Estimulando. informação sobre a toxicidade dos amálgamas, que até há pouco tempo você achava que era uma coisa que era meio mito, né? Uma coisa, será que é verdade? Será que não é? Né? Mas existem já tantas pesquisas científicas, existem esses tratados, existe a posição da Organização Mundial de Saúde, tudo isso, que não dá mais para a gente negar esse fato, né? Não dá mais para a gente Com ficar certeza. negando. É como a questão do cigarro, né? Antigamente, do amianto, né? Do amianto, a O questão amianto. do amianto, que depois se descobriu que era tóxico, e de tantas outras coisas que a gente está, dos não orgânicos, dos transgênicos, né? Tantas coisas que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Esse é o Com avanço da ciência, que a certeza. gente vai descobrindo aos poucos. Então, o amálgama tá entre elas. E então é isso. A sua última mensagem, qual seria, doutor Rodrigo? Gente, o melhor caminho realmente é a prevenção, né? Então, depois que você tem o problema de cárie, ou depois que você tem o problema de doença periodontal, tudo começa a ficar mais complicado, depois que você perdeu o osso. Então, o melhor caminho realmente é prevenir. Então, vai no seu dentista, faça a prevenção, peça para ele te ensinar, passa a usar direitinho o fio dental, a escovar os dentes, a utilização das escovinhas, né, necessárias para cada caso. Isso é super importante para a gente evitar ter problemas de saúde, porque a saúde também começa pela boca por uma série de motivos, desde das toxicidades que acontecem, da quantidade enorme de bactérias e toxinas produzidas, né? Alguns problemas mais sérios aí que acabam gerando uma série de problemas de saúde na gente. Então, previna-se, tá? Evite a cárie, evite a doença periodontal e todas as outras doenças que podem acontecer na sua boca. Procure o seu dentista.
Doutor Rodrigo, muito obrigado. Já fica o convite para a gente falar sobre outros assuntos da odontologia ligada à saúde, que existem outros assuntos também muito importantes. Já Grande está feito. abraço, Muito obrigado. boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite.